Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Já nós podemos cantar o refrão do Salmo? Feliz é quem na lei Toma posse do refrão desse salmo. do Senhor Deus vai progredindo, do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é Quem na lei lei do Senhor Deus vai progredindo. do Senhor Deus vai progredindo, do Senhor Deus vai progredindo. Obrigado, já. Meu irmão e minha irmã, se você já percebeu as leituras nesses dias, nessa semana, nesse tempo já começaram a dar ênfase a essa segunda vinda do Senhor. As leituras, ontem já falou, no domingo já falou, e daqui por diante vai aumentar ainda mais até chegar no Natal. Estamos nos aproximando do Natal, então é advento. Daqui a umas 2 semanas nós entraremos nesse tempo do advento, que é espera, e que nós falaremos e intensificaremos ainda mais falar da segunda vinda do Senhor. Muitos ficam preocupados demais sobre quando fala da vinda do Senhor, sobre que dia o Senhor virá, como será a volta, onde acontecerá tudo isso. Não devemos ficar demasiadamente preocupados sobre o dia, quando será, onde acontecerá, como será. Não se preocupe com isso, porque o dia do Senhor vai ser visível a todos os homens. A palavra já diz, todos os homens verão. E como diz no final do Evangelho de ontem, que é início do de hoje, é continuação, diz que o dia do Senhor será como o relâmpago, que se acende de um lado e todos veem. Quando nós vemos se formando uma tempestade e vem aquele relâmpago, nós não sabemos quando virá o relâmpago. E até tomamos um susto, né, com o estrondo do trovão. Assim será a vinda do Senhor. Será como esse relâmpago que não estamos esperando. Primeiramente, nós percebemos que a tempestade está vindo. Quando vem uma tempestade, nós percebemos aquelas nuvens mais escuras, mais densas, e toma conta ali de todo o céu. Nós percebemos que a tempestade está vindo, mas não sabemos que hora o relâmpago vai vir. Por isso até tomamos o susto, como eu falei. Assim será a vinda do homem. Nós podemos perceber os sinais, quando o Senhor vai voltar, mas o dia não sabemos. E pode nos pegar
desprevenidos e nos assustar como relâmpago, se não estivermos preparados. Mas assim como eu disse, não se preocupe o dia, quando será, como será ou onde acontecerá. Mas uma coisa nós devemos nos preocupar: como nós estamos nos preparando no dia de hoje. Como está o meu coração? Aí sim, isso nós devemos ter em mente e estar preocupados. Aqueles que realmente buscam estar preparados, o farão de uma forma totalmente natural. Farão naturalmente, estarão preparados. Aqueles que estão preparados dia após dia, naturalmente estarão aguardando o Senhor voltar. Agora, quem realmente se desespera é um grande sinal de que está com dívidas diante de Deus. Se eu me desespero quando se fala da vinda do Senhor e eu fico apavorado, é um grande sinal que eu preciso me reconciliar de alguma forma com Deus. Eu estou com medo de ir para outro lugar, de me perder. A nossa resposta à iminente vinda do Senhor deve ser como a resposta de um jovem santo, seguidor de Dom Bosco. Eu já falei muitas vezes em homilias e pregações, mas eu recordo aqui novamente. Um dia perguntaram para o jovem Domingos Sávio se Jesus voltasse hoje, o que ele faria? E ele disse: continuaria fazendo o que estou fazendo, brincando aqui. Era um jovenzinho. Mas ele disse isso porque ele estava preparado. Ele estava vivendo, buscando a santidade, como até aquela frase célebre dele: antes morrer do que pecar. Ele sempre falava isso. Eu prefiro morrer a pecar gravemente, ofender o meu Deus e chegar um dia a não ter a graça de encontrar-me com o Senhor na eternidade. Aqueles que estão preparados dia após dia tratarão naturalmente quando se ouve falar da segunda vinda do Senhor. Mas para aqueles que vivem mergulhados em situações de pecado, e ainda mais de pecados mortais, aí deve se preocupar. Aí deve correr e se preocupar e buscar a Deus e se reconciliar com Deus. Muitos outros, diante da escuta do Evangelho, falando da segunda vinda, acabam tomando um susto. Como eu falei, quando o relâmpago vem sem esperar, nós tomamos um susto. Às vezes, quando nós estamos numa vida de pecado, e aí, diante de uma pregação, diante de uma homilia, de um filme de santo, nós levamos aquele susto e aí buscamos a conversão. Mas aí, quando aquela pessoa que buscou a conversão apenas por um susto, por um medo de perder o céu e de ir para o inferno, quando passam-se os dias e vê que o Senhor está demorando a voltar, aquele susto passa. E a pessoa volta à vida normal, à vida rotineira, e às vezes deixa entrar novamente o pecado. Devemos ter muito cuidado, e aqui eu trago o que no Evangelho fala. Como acontecerá nos dias de Noé. Assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Vejam, demorou-se muito tempo a construção da arca. Demorou-se anos, e desde o início da construção, desde quando Deus revelou para Noé, para construir a arca, Noé começou a anunciar que viria o dilúvio, que era preciso a conversão. Foram anos de Noé anunciando, mas as pessoas foram deixando passar. E por isso fala, quando Noé entrou na arca, depois de anos anunciando a conversão e o povo não querendo, quando ele entrou na arca, todos estavam vivendo naturalmente a vida de pecado, vivendo normalmente. E aí o dilúvio veio e matou a todos, menos aqueles que estavam na arca. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer a todos. Não foi de uma hora para outra. Ló começou a anunciar a conversão para que o povo se convertesse anos
mas não se converteram. No dia que Ló saiu de Sodoma, estavam vivendo naturalmente a vida. E aí pegaram desprevenido. Dom Bosco falava, eu citei Domingos Sávio aqui, lembro de Dom Bosco, ele falava de uma das artimanhas que o demônio tinha para nos anestesiar nesta vida e não nos prepararmos para a segunda vinda. Ele falava que o demônio tentava as almas, dizendo que a pessoa teria muitos anos de vida, que não precisava se converter hoje, porque teria muito tempo. Aproveita a vida, aproveita o hoje. Carpe diem, aproveite o dia, aproveite. Porque amanhã, depois, lá no final da tua vida, você vai ter tempo. Na tua velhice você se converte. E isso era uma artimanha. Dom Bosco falava para os jovens, principalmente para os jovens. A tentação era maior para eles nesse sentido, porque como eram jovens, teriam toda uma vida pela frente, aparentemente. E o demônio quer isso, falar para nós que nós temos muito tempo, que hoje não é o dia de converter-se, deixa para amanhã. Aproveita o teu dia, aproveita o mundo, aproveita as coisas desse mundo. Depois você se converte. Meus irmãos, eu lembro de outro santo, Santo Expedito, que antes dele converter-se, ele ficou adiando a conversão, né? Dia após dia. E como fala da história dele, o demônio, ali camuflado de um corvo, falava ali a palavra cras, né? Claro, o som do corvo é parecido esse, mas para mostrar a palavra que significa amanhã, cras, amanhã. E um dia ele se decidiu por Deus e pisou o corvo, né? Por isso tem aquela imagem dele pisando no corvo e ele dizendo, hoje, eu não deixarei para amanhã, mas eu vou buscar a minha conversão hoje. Meu irmão e minha irmã, hoje é o dia da nossa conversão. Não amanhã, não no final da vida, não quando você estiver num leito de morte, doente, e aí o padre vai lá, e aí pode ser que não tenha a oportunidade de um padre ir e dar os sacramentos. Hoje é o dia. E quando nós falamos de conversão, às vezes nós perguntamos, nós que estamos na igreja, não, mas eu já me converti. Não. A conversão é diária. E a cada dia, enquanto nós temos vida, nós sempre vamos observar e encontrar dentro de nós algo que nós precisamos de conversão. Por mais que não sejam grandes coisas, às vezes tem aquelas pequeninas coisas que nós estamos deixando no rotineiro da nossa vida fixar na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma e nos deixando em estado de pecado. Aquelas pequeninas coisas. Talvez o perdão que estou adiando àquela pessoa. Às vezes você diz, não, eu já estou no coração querendo perdoar, mas ainda não fez o ato, ainda não foi até a pessoa, ainda não foi lá para pedir perdão. Por aquele desentendimento que teve, talvez com o irmão, talvez com o pai e a mãe, com algum amigo, ou até aquele que se diz inimigo, que não devemos ter. Talvez aquele falso testemunho que eu fiz diante de uma pessoa, talvez eu julguei uma pessoa e acabei falando para outras pessoas e era um falso testemunho. Ou até, por mais que a pessoa fez algo de errado, nós não somos juízes e talvez nós espalhamos. Será que hoje, hoje é o dia para nos reconciliarmos com aquela pessoa e tentar de alguma forma minimizar o mal que nós fizemos, de alastrar o mal daquela pessoa? Talvez aqueles pecadinhos que estão escondidos e que nós nunca confessamos. Talvez devolver aquele objeto que eu peguei emprestado há anos atrás e nunca devolvi para a pessoa. Talvez aquela pessoa está todos os dias pensando, nossa, aquele enrolada, que me pegou aquele coisa emprestada e não me devolveu, tem anos. Devolve. Hoje é o dia. Os roubos, enganos, talvez pequenas coisas, as mentirinhas, talvez o orgulho do nosso coração, que está entranhado ali, o coração de pedra, que não sabe amar, que não sabe perdoar. Talvez aquelas conversas pecaminosas que está no aplicativo, nas redes sociais, talvez alguma foto
que te leva a pecado ali, que está no aplicativo, está no celular. Meus irmãos, hoje é o dia de fazer um discernimento da nossa vida. De o que, se Jesus voltasse hoje, não me deixaria entrar no céu. E aí, como no Salmo nós cantamos, o refrão: feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz, bem-aventurado. E aqui nós lembramos das bem-aventuranças. Aquele que entrará no céu será um bem-aventurado. Maria já foi bem-aventurada aqui na terra, mas o feliz que diz aqui é essa bem-aventurança eterna da salvação. Feliz será aqui já em parte aquele que na lei do Senhor Deus vai progredindo nos 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o santo nome de Deus em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias, não cobiçar a mulher do próximo. Esses são os mortais, mas tem os veniais também. Mas aquele que na lei do Senhor Deus, dia após dia, vai progredindo, esse será feliz lá, mas aqui já provará dessa bem-aventurança, se aqui progredir. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus, dia após dia, vai progredindo. Claro que nós somos pecadores, mas o nosso objetivo é buscar não pecar. Por isso, depois que saímos da confissão, nós fazemos o ato de contrição, dizendo: eu não quero mais pecar. Com a tua graça, Senhor, eu não vou mais pecar. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Não é apenas como eu vou buscar observar os mandamentos porque eu não quero ir para o inferno. Não. É de coração, porque você ama. Feliz aquele que conserva no coração a palavra de Deus, a fim de não pecar contra ele. E aí na primeira leitura, João, que é a segunda carta de São João, ele diz: a caminharmos conforme a verdade, segundo o mandamento que recebemos de Deus. E ele diz: amar, como diz no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele diz que amar verdadeiramente é viver conforme os mandamentos. Uma prova de que eu amo a Deus acima de todas as coisas e de que eu amo o próximo é se eu observo os mandamentos de coração. João diz mais: permaneça na doutrina de Cristo. Permanecemos na barca da igreja, na barca de Pedro, seguindo os ensinamentos que a igreja nos ensina durante séculos. No início do evangelho de hoje, os fariseus perguntavam a Jesus quando chegaria o reino de Deus, o tempo ou o dia. E no final Jesus revela como acontecerá. A resposta de Jesus é meio enigmática, né? Mas só para causar o espanto das pessoas e para que eles se preparem. Ele diz: o julgamento de Deus cairá sobre os homens onde eles se encontrarem. O julgamento será onde a pessoa estiver. Como Domingo Sávio estava brincando. Quando o Senhor vier, o julgamento será onde nós estivermos. Se Ele vier aqui agora, nós estaremos aqui na Santa Eucaristia. Então será aqui. O dia será hoje, o lugar aqui onde nós estamos. Ele diz: 2 estarão numa cama, um será tomado, o outro deixado. 2 mulheres trabalhando numa moenda, uma será tomada, outra deixada. 2 homens estarão no campo trabalhando, um será levado, o outro deixado, de acordo com a vivência de cada um. E no final ele diz: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Os abutres são animais que comem carne apodrecida e ficam em busca de carne podre. E aí, como eu falei no início, nós percebemos quando a tempestade vem. Não sabemos quando o relâmpago vai vir, mas a tempestade nós podemos prever. Então, meus irmãos, Jesus fala que onde estão os abutres, aí estarão os cadáveres. Veja, quando nós observarmos no mundo a podridão do pecado, aumentando essa podridão, aí se preparem, porque o dia está próximo. Aí eu só lembro, quando a maldade crescer ainda mais, quando as divisões, quando as guerras, e aí pai contra filho, filho contra pai, como diz lá em Mateus, na parte escatológica, pestes, doenças se multiplicando, quando crescer a fome ainda mais, quando há um aumento incontrolável da violência,
a escassez do amor, quando a caridade de muitos se esfriar, quando se multiplicarem os falsos profetas, quando até os escolhidos buscarem a apostasia, abandonarem o Senhor, aí se preparem, porque está próximo. Veja, já está tudo isso, o mundo está numa podridão. Não se preocupem. O Senhor disse, quando verem os sinais, ainda não é o fim, mas estou às portas. Portanto, cuidemos, irmãos e irmãs. Não nos preocupemos demasiadamente achando com medo do inferno, mas sim se preocupem o como nós estamos no dia de hoje. Porque é o dia de hoje que garantirá. E se o Senhor nos der amanhã, é o dia de amanhã também, para garantir a nossa eternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.